Oferecimento Júlia Tress. CBN, Café com Política. Bruno Silva, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira. Claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia, Bruno Silva. Tudo bem, e você? Tudo certo, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Bruno, ontem o repórter Lucas Neri esteve na Câmara de Campinas e ele identificou uma estratégia da oposição para adiar mais uma vez a votação do projeto que aumenta salário de presidentes de autarquias aqui de Campinas. Vamos trazer os detalhes. Uma manobra política conhecida como obstrução de votação foi usada por vereadores da oposição para adiar a análise de projetos polêmicos que propõem um aumento salarial dos presidentes da Rede Mário Gatti e da CETEC. A sessão, iniciada às 18 horas dessa última segunda-feira, foi interrompida pouco depois das 11h15 da noite, horário limite determinado pelo regimento interno da Câmara Municipal de Campinas. Sabendo disso, os parlamentares contrários aos projetos utilizaram o tempo regimental discutindo esses e outros itens da pauta, impedindo que os textos fossem votados em tempo hábil. A vereadora Paula Miguel, do Partido dos Trabalhadores, comentou a estratégia adotada. Nós entramos em regime de obstrução porque os projetos de aumento de salário dos presidentes das autarquias é um verdadeiro absurdo que acontece na cidade de Campinas. Já aconteceu isso na Comissão de Constituição e Legalidade com um projeto extra pauta. Ele chega na sessão, ele chegou em dezembro aqui na casa. Nós entramos também em regime de obstrução e agora novamente, porque é um projeto que não vai beneficiar a população e apenas uma pessoa. Então a gente usou os tempos de liderança, os instrumentos previstos na casa, como pedir vistas do projeto para que a gente tivesse mais tempo de discutir, construir justamente a não aprovação dele. Nós nos inscrevemos ao projeto, fizemos encaminhamento de votação para que a gente vote contrário isso, e a gente precisa denunciar aqueles que votarem favoráveis. Então a gente ainda tem instrumentos a serem utilizados para que a gente consiga fazer com que esse projeto seja postergado o máximo possível. Com o adiamento, os projetos devem voltar à pauta na sessão dessa quarta-feira. Como o projeto que trata o reajuste do presidente da Rede Mário Gatti já foi discutido, ele poderá ser votado diretamente. No entanto, nada impede que novas manobras sejam feitas para adiar novamente a votação dos outros projetos, inclusive dos demais reajustes. Além do texto referente à presidência da CETEC, outros 2 projetos semelhantes estão previstos para análise na próxima sessão. Um que trata da Fundação José Pedro de Oliveira e o outro do Camprev, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Atualmente, a remuneração mensal desses cargos é de um pouco mais de R$ 23.200. Com a aprovação, os salários passariam para mais de R$ 37 mil, mesmo valor pago aos secretários municipais. As propostas enviadas pelo Executivo justificam os reajustes como uma medida de equiparação entre os vencimentos das autarquias, fundações e os demais cargos do alto escalão da administração pública. De Campinas, Lucas Neri. Me surpreendeu muito a oposição conseguir fazer uma manobra e essa manobra dar certo. Felipe Pereira, na verdade é assim, jogando com o regulamento embaixo do braço, né? Essa que é a realidade, né? E de verdade dá para fazer isso. Claro, você tem os outros problemas. Qual é o problema? Você vai obstruindo a pauta, isso faz com que outras medidas acabem por não avançar. E ao mesmo tempo é nitidamente uma estratégia política, porque até os vereadores saíram publicamente falando nisso. O Lucas deu conta ali de captar uma das falas, né, que da vereadora da oposição, a Paola. Mas tem um elemento que eu acho que é importante pensar, né? No final das contas, é uma estratégia que a oposição sabe que o projeto vai ser aprovado. Porque se tivesse alguma chance dele não ser aprovado diretamente na votação, a oposição já teria deixado o projeto ir para votação, entendendo que os parlamentares não havia consenso em cima do projeto. Pois é. Que não é. O Dário já coordenou previamente, o projeto vai ser aprovado. Vamos traduzir de maneira simples para quem está do outro lado, né? O projeto tem uma tendência fortíssima a ser aprovado. O que a oposição está tentando fazer? Aumentar o custo da decisão política por parte dos parlamentares, dos correligionários do Dário, para poder explicitar que, na visão da oposição, e é essa a narrativa em cima do projeto, é um absurdo você elevar, porque no final das contas você vai estar beneficiando poucas pessoas, que são aquelas que estão à frente da autarquia. O argumento do governo, por outro lado, é fazer essa correção para que não haja uma distorção muito grande entre aqueles que estão em cargos de primeiro escalão, sejam os diretos ligados à administração direta, né? Os secretários, sejam
as autarquias, fundações, tudo aquilo que está ligado diretamente à administração, né? Então, acho que é uma estratégia política para tentar gerar desgaste, para tentar gerar, de alguma forma, o foco em cima da ação, mas é adiável e inadiável, né, Felipe Pereira? Mas é do jogo, gente, é do jogo. Democracia é isso, né? Aqueles que conhecem o regimento, aqueles que identificam as brechas, vão jogando o jogo da política e vão tentando postergar decisões que são mais incômodas, né? É mais raro a gente ver isso no Legislativo Municipal, porque geralmente muitas das decisões vêm na lógica do rolo compressor, né? Por parte do Poder Executivo, mas é muito comum acompanhar esse tipo de coisa a nível nacional ou em temas que são temas mais polêmicos, vamos dizer assim. Haja visto, por exemplo, que no nível nacional está acontecendo lá com o PL da anistia, né? Que não chega a ser literalmente uma obstrução, mas que o pessoal vem criando dificuldades, ameaçando não fazer votações, enquanto isso não for pautado. E tá lá a bomba, por exemplo, o Hugo Mota ter que resolver na semana quando voltar aí das miniférias que está passando nos Estados Unidos. No caso de Campinas, o projeto acho que tem uma tendência muito forte a ser colocado em votação e se for colocado vai ser aprovado, na minha visão, né? Com os votos contrários da oposição. Vamos ver o que a oposição ainda manobra, se é que vai manobrar mais alguma coisa ainda hoje, né? Porque está se estendendo muito, né, esse projeto específico e uma hora, enfim, vai ter que ir para aprovação mesmo. E já tem o do Mário Gatti já discutido, né, praticamente já aprovado, então sim. Talvez a próxima estratégia do governo seja mandar cada proposta separada, porque aí você manda embaciada e aí não tem como fazer um pacotaço nesse sentido. Agora... jogando com a regra do jogo embaixo do braço, literalmente, né? Exato. As regras servem para agilizar o processo e garantir coordenação, mas se você jogar elas de outra forma, o estímulo está dado. Aí depende de como cada um está fazendo a leitura política, né? Pode correr mais rápido, mas pode correr mais lento o processo legislativo. Né? Exato. Bruno, agora o que gerou também discussão e até uma certa revolta ontem na Câmara foi no trato entre os pares ali, um vereador chamando uma deputada de gordinha. Lucas Neri conta pra gente melhor. Uma declaração do vereador Benê Lima, do PL, gerou indignação entre os parlamentares durante a sessão desta segunda-feira na Câmara Municipal de Campinas. Ao comentar o caso do deputado federal Glauber Braga, do PSOL, que está em greve de fome e responde a um processo de cassação na Câmara dos Deputados, Benê afirmou que a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL também, esposa de Glauber, estaria acima do peso. Eu queria aqui mandar um recado pro Glauber para ele estender a greve de fome para a mulher dele, para Sâmia Bonfim, já que ela tá meio gordinha e come bastante Mac lá, ele podia estender para ela. A fala foi imediatamente rebatida por vereadoras da bancada de esquerda. Fernanda Souto, também do PSOL, saiu em defesa de Sâmia, seguida por Mariana Conte, do mesmo partido, que também criticou a postura do vereador. Gostaria de manifestar o meu repúdio com a manifestação machista do vereador Benê Lima sobre a nossa deputada Sâmia Bonfim, que é uma das deputadas mais combativas do Congresso Nacional. Eu quero também manifestar aqui o meu repúdio em relação à fala machista do vereador Benê Lima. O vereador se acha no direito, como um homem machista, a fazer qualquer tipo de opinião sobre o corpo da mulher. É muito curioso isso, que a gente tem aqui muitos vereadores em sobrepeso. O Benê nunca falou nada sobre ninguém. Nunca falou nada sobre ninguém. Após bate-boca de cerca de 5 minutos, os ânimos só se acalmaram após a intervenção do presidente da Câmara, Luiz Rossini. De Campinas, Lucas Neri. Não, como se o Glauber fosse ouvir o que um vereador de Campinas que tá começando hoje a falar. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? E ainda por cima falar groselha. Groselhada, sessão groselhada. Ai, Ô, Felipe Pereira, vamos lá, né? É o tipo de coisa, a gente fala isso tantas vezes, né? De novo, a gente sabe que os parlamentares têm liberdade de pensamento, que ótimo, né? A gente vive numa democracia, as pessoas podem falar o que pensam, como pensam, desde que obviamente sejam responsabilizadas também, a depender do que falam, se ataca alguém, a honra, enfim, algo do tipo, mas cá entre nós, né? Baita perda de tempo, né? Baita mau uso de dinheiro público para ficar utilizando esse espaço para isso, né, gente? E detalhe, né? Que baita fala infeliz também, né? Já que vai falar, caro vereador, para que falar algo nesse sentido? Depois são parlamentares que sobem lá para dizer que estão fazendo campanha, por exemplo, contra bullying nas escolas, né? Ou que vão fazer projeto para gerar conscientização e fazem esse tipo de fala pública. Ah, gente, por favor, né?
por favor, né? Vamos focar nos problemas da cidade, vamos focar na quantidade de dramas que a gente tem que enfrentar em saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, que o que mais tem é problema. Se a gente cavucar certinho, tem tema aí para debater até 2130, hein, Felipe? Ah, tem. 2130 está sendo muito gentil, eu diria. É porque até lá, acho que nós não estaremos mais aqui, né? Acho, né? Não sei. Vai saber com o avanço, né, da ciência. Nossa, você quer viver mais 105 anos? Não sei, por que não, né? Você não Se quer? tiver condições, né, pra isso, Bruno. Jesus Porque Cristo. agora você vai cometer etarismo também, Felipe. Brincadeira. Ô, Bruno, só pra gente encerrar aqui a nossa conversa, hoje o governador Tarcísio de Freitas participa de um evento promovido no Centro de Tecnologia Canavieira, lá em Piracicaba, apresentando ou conhecendo as inovações que impactam no setor sucroenergético. E aí, claro, muitas autoridades, produtores e investidores também ligados à cana-de-açúcar, que tem representado uma das bases, né, do desenvolvimento das energias renováveis aqui no país, né? No aguardo do que isso vai trazer, principalmente aqui para a nossa região. Ah, não tenha dúvida, né? Ainda mais o estado de São Paulo, que tem pesquisas muito avançadas, né? Recordo que num passado não tão distante assim, ano passado, se não me falha a memória, né? Posso estar cometendo falha de memória, mas ano passado, inclusive o presidente da República esteve presente aqui por conta das novas descobertas envolvendo lá o chamado etanol de segunda geração, que é uma novidade, né, do ponto de vista dos biocombustíveis. Então há muita expertise acumulada em São Paulo e certamente o que a gente espera é que todo esse progresso, todo esse desenvolvimento possa se reverter em algo positivo para nós, né, Sandra? Não só para aqueles que produzem, mas para a população como um todo, né? Uhum. Bruno, te esperamos amanhã para mais um cafezinho. Combinado, hein? Combinado. Um abraço para você, Sandra. Um abraço para o meu parceiro aí, centenário Felipe Pereira, e todos os nossos queridos ouvintes. Até. Valeu, Bruno. Até amanhã. 11 horas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas.